Vamos então agora ao nosso questionário. Questionário da lição 13, o tempo da profecia de Daniel. Responda conforme a revista da CPAD do quarto trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema aí é a integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elianai Cabral. Então complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Lembrando que aqui nós trazemos só as respostas verdadeiras e também trazemos as frases já completadas. Em nosso site, em outros sites também, você encontra aí as perguntas com as respostas verdadeiras e as respostas falsas. E encontra lá as frases para serem completadas ainda. Então aqui tudo pronto, já resolvido e já respondido corretamente. Vamos ver aí a primeira pergunta dentro do texto áureo para completar. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. Agora, dentro da verdade prática, a segunda pergunta para completar. O tempo do fim é a ocasião em que Deus fará com que o seu reino triunfe sobre todos os poderes do mal. Na parte 1, nós temos aí o tempo da profecia. Pergunta número 3. A que se refere a expressão naquele tempo e como será esse período? Então se refere ao período da grande tribulação. O anticristo liderará o mundo política e belicamente. Será um período de brutal e sangrenta perseguição contra os judeus e tantos quantos estiverem a favor de Israel. Em suas terras, o povo judeu sofreu muitas invasões de inimigos, porém nem as piores incursões contra Israel, como os da Babilônia e os horrores do Holocausto nos dias de Hitler, 1939 a 1945, pode se comparar com o tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. A proporção deste conflito ultrapassará qualquer outro momento da história da civilização. Pergunta número 4. Quem é e o que tem a ver o arcanjo Miguel com a libertação de Israel? No livro de Daniel, o arcanjo Miguel, príncipe de Deus, entrou em batalha contra as forças do mal a fim de que o anjo Gabriel levasse a mensagem ao profeta. Miguel é o guardião de Israel contra as potestades satânicas identificadas como reis e príncipes da Pérsia e da Grécia. Estes criavam obstáculos aos desígnios divinos. No capítulo 12, para proteger o povo de Deus, Miguel entrou mais uma vez em batalha contra as forças opositoras de Satanás. Aqui há uma relação escatológica com a passagem de Apocalipse 12, 7 a 9, isto é, a batalha de Miguel com o dragão e os seus anjos. Segundo a visão do apóstolo João, no meio desta batalha havia uma mulher vestida com o sol, a lua sobre os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Apocalipse 12, 1. Esta visão não é a respeito da igreja, mas de Israel, que receberá de Deus uma intervenção através do arcanjo Miguel. Apocalipse 12, 7 e 8. Depois nós temos a pergunta número 5. Como são os anjos no mundo hoje? O mundo espiritual é real e muitas vezes não o percebemos. Os anjos são espíritos ministradores em favor não só da nação de Israel, mas especialmente da igreja de Cristo. Eles não recebem adoração de homens e nem podem interferir na vida espiritual dos filhos de Deus sem a expressa ordem do Pai. Não sejamos meninos nem infantis nesse assunto. Os anjos de Deus terão uma participação especial antes e após o arrebatamento da igreja e nas circunstâncias que envolverão Israel e o resto do mundo na grande tribulação. Parte 2 agora, ressurreição e vida eterna. Pergunta número 6. Vemos a doutrina das duas ressurreições na Bíblia? Então, quando lemos o Antigo Testamento, temos a impressão de não vermos a doutrina da ressurreição dos mortos com clareza, principalmente nos livros da lei e Pentateuco. Entretanto, aqui, Daniel não nos deixa dúvidas quanto à veracidade dessa gloriosa doutrina. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Pergunta número 7. Como serão as duas ressurreições? O texto de Daniel, versículo 1, nos informa o livro onde constam os nomes dos santos a ressuscitar para a vida eterna e dos ímpios para a vergonha e o desprezo eterno. O versículo 2 não se refere a uma ressurreição geral, isto é, de todos que já dormem. O texto diz apenas, muitos dos que dormem. Esta expressão pode se referir aos mártires da grande tribulação que ressuscitarão. O texto sugere também o advento das duas ressurreições, conforme vemos no Apocalipse. A primeira ressurreição refere-se aos justos e a segunda, após o milênio, aos ímpios. Pergunta número 8. O que
quer dizer a ciência se multiplicará? Muitos pensam que esta expressão é uma profecia sobre os avanços do conhecimento científico e da tecnologia. Precisamos compreender a completude desse versículo. Estamos diante de um texto que menciona uma ordem expressa de Deus para Daniel, guardar a revelação até o tempo do seu cabal cumprimento. O Senhor ainda diz a Daniel que muitos correrão de uma parte para outra em busca da verdade. Entretanto, a ciência se multiplicará. O sentido da palavra ciência no texto de Daniel tem a ver com saber das coisas, ser ou estar informado, ou ter conhecimentos específicos sobre algo. A multiplicação da ciência refere-se ao aumento do conhecimento sobre o conteúdo expresso da profecia de Daniel, não tendo relação alguma com o avanço da ciência formal. Louvado seja Deus pelos muitos estudiosos que vêm se debruçando sobre essas profecias, compreendendo o seu texto histórico e cultural, evitando falsos alardes e preservando a gloriosa esperança de que a profecia de Daniel um dia se cumprirá fielmente. Veremos o advento da plenitude do reino de Deus no mundo. Parte 3. A profecia foi selada. Pergunta número 9. Como a profecia está selada? Daniel recebeu a ordem de fechar e selar o livro da profecia sobre a história do mundo. O ato de selar o livro, à época do profeta Daniel, dava a garantia da veracidade ao que lhe havia sido revelado. Não tinha mais segredos e nada mais estava escondido que Deus não houvesse trazido à luz. O selo do livro assegurava que a revelação era dada por Deus. A profecia, quando dada pelo Senhor, como no livro de Daniel e de todos os santos profetas, não é uma palavra impenetrável, fechada ou restrita a poucas pessoas que se acham capazes. A palavra de Deus é a revelação divina para todos os homens. Não foi somente para a nação de Israel, mas a todos quantos temerem a Deus e porfiarem por compreender os desígnios do Senhor para o mundo. Pergunta número 10. Qual será o fim dessas coisas? Foi a pergunta de Daniel. Note a resposta do homem vestido de linho ao profeta. Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. O profeta foi orientado pelo homem vestido de linho a prosseguir a sua peregrinação existencial, porque a profecia já fora fechada e selada, e Daniel tinha de viver a vida sem a informação requerida. Pergunta número 11. Como era a humildade e sentido de finitude de Daniel e como devemos aplicá-la aos nossos dias? Uma declaração de Daniel chama-nos a atenção. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Após o homem vestido de linho afirmar que depois de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, virá o fim, Daniel o ouviu, mas não o compreendeu. O profeta havia recebido a visão de Deus, todavia não a entenderia. Aqui Daniel demonstrou a sua humildade e reconheceu a sua finitude. Não devemos sentir-nos inferiores a outras pessoas quando não entendemos um assunto bíblico. O que não devemos é inventar teorias que contrariam as Escrituras, e para isso é preciso entender o que a Bíblia diz. As palavras de Daniel são uma grande advertência para quem lida com as profecias e a interpretação da Bíblia em geral. Atentemos para as palavras de Jesus quando foi indagado pelos discípulos a respeito da restauração do reino de Israel. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Conclusão. Pergunta número 12, para completar. Neste trimestre estudamos o livro de Daniel. Vimos como a soberania de Deus age na história. Aprendemos sobre a importância de mantermos o caráter íntegro na presença de Deus e diante dos homens. Vivemos à luz da esperança do arrebatamento da igreja. É urgente vigiar, orar e dedicarmos ao estudo da palavra de Deus. Jesus Cristo voltará. Esta era a esperança dos apóstolos e da igreja primitiva. Igualmente era a esperança de muitos cristãos até o século IV. Mas por muitos anos parte da igreja se descuidou a respeito dessa esperança. Contudo, com o advento da reforma protestante, a esperança quanto à vinda de Jesus foi renovada na igreja. Com o movimento pentecostal clássico, deu-se a explosão dessa mensagem. Em nosso país, qual o pentecostal que não conhece a célebre frase? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.